Olá, boa noite. Você que está aí na sua casa, em conjunto conosco, estamos iniciando mais uma escola de formação no sistema de live. Sejam todos bem-vindos. Vamos nesse momento nos ajudar compartilhando o link, né? Motivando aí nos seus grupos, seus familiares, para estar aqui conosco nessa noite, onde nós estaremos, né? Tendo uma formação muito importante. Então nós acolhemos a toda a equipe que está aqui. Hoje eu venho em nome da Paróquia Santa Cruz, né? Inicia as escolas aí sobre responsabilidade da Catedral Santa Cruz. Então você de casa, nosso muita boa noite e fique conosco aí para que nós possamos juntos, né, aprender um pouco mais. E hoje nossas orações vão em alavanca, né, pelos cursilhos que estão acontecendo, alguns cursilhos aí pelo mundo, né, em especial na Espanha. Então a gente recebe as cartinhas aí pedindo orações, então que você coloque também, né, por esses cursilhos. Vamos pedir também por aquelas pessoas, né, que estão nos hospitais, lutando pelo Covid, né, e por tantas outras doenças. Pelos cursilistas, a Priscila, filha da Socorro, né, coloquem suas orações. Pelo cunhado da Fernanda, né, todos aqueles que a gente conhece, que precisa das nossas orações. Pela Páscoa do Senhor Valdeci, pai da nossa irmã Carla, esposa do Vinícius Fraveto. Pela Páscoa da Thalessa, de Guiratinga, irmã do Thales. E por todas as pessoas, né, que partiram e que necessitam das nossas orações. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Coloquemos também em ação de graças, né? Pela realização do terceiro show de prêmios, que foi o primeiro show de prêmios solidário que aconteceu no sábado passado, né? E que nós, né, com a graça de Deus, conseguimos realizar esse evento também. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nesse momento, né, ouvir a proclamação do Evangelho do dia de hoje, Mateus 5, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu as multidões, subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos,
porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguirão os profetas que vieram antes de vocês. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra. Então, nós vamos, neste momento, né? Primeiramente, agradecer a Letícia pelo seu sim, estar aqui conosco nessa noite, nossa paroquiana, Letícia, né? E vai falar para nós um pouquinho, um tema muito propício para o tempo em que estamos vivendo, né? Acho que nós nunca vivemos de forma tão presente em nossas vidas, né? O luto. E às vezes não dá nem tempo, né? De viver um, já estamos chegando em outro. Então nós vamos com a Letícia Naves Aguiar, psicóloga, né? Falar sobre o luto em tempos de pandemia. Fique à vontade. Obrigada. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Vou tirar aqui para que vocês possam me escutar melhor. Para mim é um prazer muito grande a gente estar aqui hoje e foi uma honra muito grande realmente, né, receber esse convite. E quando a gente fala um sim, é um sim para um chamado de Deus, né? E eu sei que então Deus vai nos instrumentalizando para poder me usar para falar algumas coisas aqui para todos vocês, irmãos. Então, assim, começando, eu queria só colocar que, como a Márcia falou, né, eu sou psicóloga, mas eu tenho certeza que eu falo aqui, primeiro, do lugar enquanto irmã em Cristo, né, de todos vocês, como decolores, né, fiz meu cursílio em 2013, cursílio 95, então, como essa mulher nova que foi surgindo quando o cursílio foi também me nascendo de novo para Cristo. Então, uma experiência muito gratificante que estamos aqui, né, nesse momento de formação, que a gente nunca pode parar, né? A ação, a formação e a ação, e a oração, né? Então, estamos aqui para falar, então, sobre o luto. E aí, quando a gente fala no luto, né, a gente sabe que tem diversos tipos de luto, né? A gente tem luto quando um filho vai embora de casa, a gente tem um luto de uma fase da vida que passa, a gente tem diversos ciclos que vão se modificando e a gente chama isso de luto também, né, na psicologia. Mas nós vamos falar especificamente sobre o luto na pandemia. E o luto a respeito da morte, né? Porque também na pandemia a gente tem vivido outros tipos de luto, né? Do que a gente podia fazer, do que nos era permitido, dos lugares que a gente frequentava, de uma vida previsível, né? Que a gente achava que tinha controle sobre as coisas. Então nós vamos falar sobre a perda em si, né? Já que a gente tem um tempo restrito, então eu vou procurar ser mais objetiva, vou tentar. Tem uma amiga que diz para mim que meus áudios parecem um podcast, então eu vou tentar resumir aqui um pouquinho. E as perguntas vocês podem ir fazendo e no final eu tento responder, e se por acaso não der tempo eu me comprometo a depois estar respondendo, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi começar trazendo um texto, né, que exprime de uma forma bem importante a questão da perda. Quando perdemos alguém que amamos, a dor é tão extravagante que nos come vivos.
como se fosse uma daquelas formiguinhas africanas que vemos nos documentários. A dor está lá quando acordamos, continua lá quando respiramos, nos espreita do espelho diante do qual escovamos os dentes pela manhã, com um abraço que pesa mais que 1 tonelada. E quando por um instante nos distraímos dela, ela crava seus dentes bem no coração. Neste longo momento depois da perda, sabemos mais dos buracos negros do que os astrônomos, porque carregamos um dentro de nós. E devagar, muito mais devagar do que o mundo lá fora nos exige, o vazio vai virando uma outra coisa, uma coisa que nos permite viver. Descobrimos que os nossos mortos nos habitam, fazem parte de nós, correm em nossas veias e que suas histórias estão misturadas com as nossas, que seus desejos se deixaram em nós, que de certo modo somos muita gente, uma multidão, como também nós seremos em muita gente, deixando em cada um ecos de diferentes decibéis. Então acolhemos aquele que nos falta de uma forma que nunca mais nos deixará. O acolhemos como saudade, e como saudade não poderá mais partir. Texto de Elaine Brum. E você que está aí me escutando, tome consciência um pouquinho dos lutos que você vive, do luto que você está vivendo, do luto que você viveu, como esse tema te toca, talvez do luto que você teme viver algum dia. Como foi ouvir esse texto dessa escritora? Onde que isso toca em você? Mas espera aí, não se vá. A gente tende a sair correndo quando toca num assunto que parece tão doloroso. A gente quer talvez trocar a live, trocar de canal, vamos assistir outra coisa, vamos rezar o terço em família. Então vamos rezar sim, mas vamos rezar depois daqui. Vamos ouvir, e para ouvir como Deus quer nos tocar com essa mensagem hoje. Eu prometo ser muito gentil no toque, mas eu peço que vocês também sejam muito gentis com vocês mesmos e uns com os outros no toque quando a gente fala do luto. Para a gente começar a falar de luto, a gente precisa então falar de morte. E é uma ironia que mesmo nós, cristãos católicos, também fugimos desse tema. A gente sabe que a verdadeira vida não é essa, né? A vida que a gente busca não é essa passagem aqui. Mas a gente evita a qualquer custo falar de morte. E a gente até diz, Deus me livre, colocando o nome de Deus em vão, né? Dessa forma. Então, a gente vive uma cultura em que, na sociedade que se busca o prazer, que se busca maximizar os momentos bons e eternizar e não sofrer, e uma sociedade que busca a cura para tudo, em todos os momentos, né? Não estou dizendo que se deve evitar buscar a cura, mas que talvez a gente não esteja muito acostumado a lidar e falar da frustração e de quando a gente perde, né? É a única certeza que a gente tem desde que a gente nasce, que a gente vai morrer um dia. Mas como a gente evita falar sobre isso e como a gente perde a oportunidade de falar justamente sobre a vida. Porque como diz bem Ana Cláudia Quintana, uma autora que eu gosto muito, quanto mais a gente fala de morte, mais a gente fala de vida. Mais a gente fala de como a gente quer viver essa vida. Quais os valores eu quero priorizar aqui na minha vida e o que eu quero fazer para chegar lá na morada eterna.
Então, desde pequeno, com as crianças, a gente também evita falar de morte e não toca nesse assunto, como se fosse algo proibido. Talvez seja uma das coisas que fique ainda mais difícil lidar com o luto, já que é um tema um tanto tabu para a gente, né? Bom, mas para que então vamos definir aí o que é o luto, né? O luto é um processo psíquico, é um processo normal, é um trabalho de elaboração psíquica, de elaborar a perda de um rompimento de um vínculo, né, com alguém, possivelmente um ente querido, né, quando a gente fala de um luto importante para a gente. Ele é um processo solitário e individual, mas ele também é social, porque o seu luto interfere no meu e vice-versa. E vivemos também os lutos coletivos nessas épocas de pandemia e nas grandes catástrofes, né? Cada pessoa expressa e entende seus sentimentos e o mundo de uma forma muito única, muito singular, muito individual. E cada um vai elaborar e viver o luto também de uma forma única, até porque cada um teve experiências anteriores de perda, de dificuldade às vezes em relação aos vínculos ao longo da vida. Então, ele é um processo doloroso, né, depois de uma ruptura, mas ele é um processo normal. O luto por si só, ele não é um processo que necessariamente envolva ter que ser medicado, tratado, é um processo que faz parte da vida. Faz parte da vida as reações que acontecem quando acontece um luto, né? Vinha o pesar, vinha a tristeza, vinha um desânimo, vinha algumas alterações no sono, na alimentação, enfim, faz parte da vida, né? E numa sociedade também que se quer medicar tudo, por vezes vemos também anestesiando dores que são necessárias para que um novo ciclo comece. Então é algo importante a gente também saber diferenciar um pouquinho o que é um luto normal, um luto que está dentro de um processo de tolerância da pessoa que está vivendo, por um luto que vai ficando complicado e que realmente, esse é o nome que se dá, né? Fala luto complicado, quando ele extrapolou a capacidade da pessoa lidar com a dor. Uma coisa super importante, e aí eu vou distinguir um pouco mais esses dois, mas uma coisa super importante a gente vê isso muito no consultório, que o luto, ele pode não terminar. Porque às vezes a gente acha que o luto terminou no sentido de que você elaborou aquela dor e você já está tranquilo com aquilo e a coisa já está funcionando na tua vida, a funcionalidade, seus papéis, suas funções. E de repente acontece uma outra perda, às vezes muitos anos depois, e acende aquela perda que de repente você achou que já estava tranquila. Né? Uma luzinha que brota ali de novo e faz você olhar de novo para aquilo que você achou que já estava resolvido e trabalhado. Né? E outra coisa é que ele tem altos e baixos. Então pode ter dias que a pessoa está bem, né? Ela está orientada para a reconstrução da vida, e ela está sorrindo, e ela está feliz, e às vezes chega em casa e se recorda de uma coisa, entra em contato com alguma lembrança e aí vem um choro, vem uma tristeza. E às vezes quem está do lado não entende muito bem isso. Como assim? Você estava até agora rindo e agora está chorando? Né? Para com isso, levanta, né? Enfim, então o luto tem altos e baixos e no mesmo dia pode ter sensações, emoções diferentes e tudo isso é normal e tudo isso faz parte desse momento de elaborar o luto. Tem um teórico dentro da psicologia que ele fala que talvez é o acontecimento mais grave dentro do que a gente chama de ciclo vital, dos acontecimentos esperados aí da vida, né? Porque é realmente uma ruptura. E ele envolve muitas vezes perder não só uma pessoa, mas perder uma identidade.
Porque em alguns momentos, quando se perde alguém com quem você está tão fusionado, a gente fala assim, tão, a sua identidade, o seu eu está tão grudado no dessa outra pessoa, talvez você não consegue se reconhecer sem essa pessoa. Você não consegue saber muito de agora, o que eu vou fazer da minha vida. Minha vida era essa pessoa quase que 24 horas por dia, né? Então, realmente, esses são lutos mais complicados, geralmente, né? Porque envolve reestruturar toda uma identidade. De qualquer forma, novos papéis têm que surgir quando a gente perde alguém, um ente querido, né? Eu vi uma frase que eu gostei muito, que diz assim, que a gente não deveria dizer que no luto passa, né? O luto vai se transformando, a pessoa vai mudando e ela já não vai mais voltar a ser aquela que ela era. É uma nova, né? Uma nova identidade. E o padre Fábio de Mello diz que a gente precisa ir acomodando o sofrimento para continuar vivendo, ou seja, ele vai viver aqui do nosso lado, né? De repente como um companheiro de viagem, né? Mas que de repente ao longo do tempo ele pode não ser uma pedra que incomoda tanto o sapato, mas alguém que eu posso caminhar com, né? Mas é algo que vai fazer parte da tua vida. Uma coisa que eu acho importante a gente falar, talvez alguns de vocês já tenham escutado, que o luto tem fases. E aí, isso veio lá da década de 70, uma importante autora veio falar sobre isso, e ela colocou fases previsíveis aí do luto. Então, começaria com a negação, a raiva, a barganha, a depressão, e aí depois vinha a aceitação. E aí, de uma forma geral, acabou acontecendo um mal-entendido e as pessoas muitas vezes acham que a gente tem que passar por essas fases todas, né? Não, você ainda não está aceitando, você está negando, você tem que passar, né? Vamos evoluir. E às vezes até dentro da área mesmo profissional, às vezes a gente ainda tem esse equívoco aí de pensar que a gente precisa passar por todas as fases. E na verdade não. Como eu disse, o luto é um processo dinâmico, complexo, e o que a autora quis dizer é que a gente pode ter algumas dessas fases e às vezes as coisas se misturam e que para a gente poder seguir aí com a vida, possivelmente vai ser quando você chegar no momento de aceitação e de elaborar que aquela pessoa se foi, né? Você perdeu aquela pessoa. Tem um outro modelo mais atual que ele fala do processo dual do luto. Então é como se tivesse duas ênfases. Ou minha orientação está voltada para enfrentar a perda, ou minha orientação está voltada para restaurar aquele vínculo, né? Restaurar a minha vida, né? Perdendo aquele vínculo. Então, nesse movimento de enfrentamento para a perda, é normal, então, ter negação, é normal ter ruminação, é normal ter questionamento do porquê que essa pessoa se foi, o que aconteceu, por que foi tão abrupto assim. As pessoas geralmente ficam passando vídeos e filmes, às vezes na cabeça, e fica pensando na sequência, algumas vezes pensando, será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu poderia ter evitado aquilo, com sentimentos de culpa. Então, tudo isso a gente estaria nessa orientação, nesse enfrentamento da perda. E quando tem até chegar ao ponto de poder elaborar a perda e de dar sentido a um novo significado com a vida sem aquela pessoa. E nesse enfrentamento para a restauração é quando a pessoa vai tendo que assumir novos papéis. E às vezes isso acontece logo após a perda. Eu preciso ir no cartório, eu preciso levar um documento no banco, eu preciso voltar para minha atividade diária, mesmo eu ainda não estando completamente pronta para isso. Então, alguns movimentos de restauração vão acontecendo até o ponto que, de repente, a pessoa pode voltar a conviver de forma social, a interagir, a divertir, a ter momentos de prazer. Mas, como eu disse, isso pode oscilar. Então, ela está num momento de restauração e, às vezes, minutos depois, ela está num momento de orientação para a perda e vem o choro, vem a tristeza. E isso faz parte, isso é normal, né? Então, a gente fala que essa oscilação, ela é saudável e ela é benéfica.
O que é ruim é uma polarização, é quando a pessoa está ou só num ponto ou só num outro, né? Isso tende a ser pior, né? Tende a ficar mais ali cristalizado. Então vamos pensar que uma pessoa que está muito enfrentando, orientado para a perda, de repente ela não vai conseguir lidar tanto em restaurar, em se possibilitar novas coisas, tentar novas entradas no mundo aí, com outros papéis, esse lugar que ela ocupa. E uma pessoa que está muito no movimento de restauração, às vezes ela não consegue tocar na dor da perda. Ela ignora aquilo completamente e toca a vida. Simplesmente restaurando, vinculando com outras coisas, e a vida vai, é o que popularmente a gente começa a falar que a pessoa está negando, né? Ela está negando a perda. E algumas pessoas vão seguir dessa forma até algum momento que de repente a vida coloca ali alguma situação que ela vai ter que lidar, né, de forma mais de ter que tocar, né? Uma outra coisa que é comum acontecer por vezes, vir sintomas assim no corpo. Então, às vezes o corpo é uma forma da pessoa falar. Então, tem sintomas, às vezes tem dores que não existiam antes e que começam a existir depois de um luto. E a pessoa diz, eu lidei super bem, eu já estava preparada, as coisas caminharam bem e tal, mas depois que fulano morreu, eu tive umas dor nas costas que não vai embora, uma dor de cabeça que começou. Então, às vezes com pessoas que são mais racionais, que têm mais dificuldade de entrar em contato com as emoções, com os afetos, às vezes os sintomas no corpo são uma forma de expressar, né? E a gente sabe que tudo aquilo que a gente não consegue dar lugar e organizar internamente, o corpo vai dando um jeito de expressar isso, né? E aí percorre vários médicos e tudo mais, e aí quando não conseguiu achar um diagnóstico, geralmente aí chega no consultório, não descobriram o que é, diz que era psicológico, né? E aí buscam ajuda nesse sentido. Bom, deixa eu ver o que eu preciso falar. E aí eu falei para vocês que então, só para vocês terem ideia um pouquinho do que eu organizei, então eu falei aí um pouquinho da questão dos tipos de luto, o normal, que é essa oscilação, e o complicado é quando a gente vai vendo isso de uma forma muito grave na pessoa, muito grave assim, além da tolerância dela. Então, se uma pessoa está vivendo uma situação e aquela situação do luto, e ela não consegue, de repente, executar suas atividades da vida normalmente, passa meses, passa um tempo, e aquilo ela não consegue voltar, ela não consegue se alimentar bem, consegue dificuldade de sono, uso de medicações, uso de bebidas alcoólicas, sentimentos depressivos que vão se acentuando, e uma progressão para piora. Em vez de ser um ciclo que a pessoa vai indo e ela vai melhorando, mesmo que tenha altos e baixos, ela vai melhorando, é uma progressão que tende a ir piorando, né? Então, essa é um fator que a gente pode pensar que é um luto que está ficando complicado. E por que é importante eu estar falando isso aqui? Porque às vezes você tem aí do lado alguém que está vivendo um luto complicado, e alguém que então precisa de ajuda, e às vezes a pessoa está de uma forma tão sofrendo que ela não consegue pedir ajuda. Alguém que está do lado precisa ajudá-la a se ajudar, né? Geralmente quando está vivendo um luto complicado, precisa de ajuda psicológica, muitas vezes psiquiátrica, enfim, e outros tipos de ajudas terapêuticas aí para ajudar a pessoa a reorganizar a vida dela. Uma coisa da pandemia é que tinha dentro dos tipos de luto, a gente fala um nome que é luto antecipatório, ou seja, é aquilo que popularmente a gente fala assim, não, eu já estava sendo preparado. Então, quando uma pessoa fica doente, que tem um diagnóstico de uma doença terminal, por exemplo, a gente vai se preparando para perdê-la, aquela pessoa, né? Lógico que também, em alguns casos, a gente nega e não quer enfrentar e lidar com aquilo. Mas quando a gente consegue ir se preparando, a gente tem tempo para poder ir fazendo as despedidas e organizando o que ficou pendente. E isso tudo tende a ajudar o luto futuro que vai ser vivido quando esse ente querido falecer. Na pandemia, a gente não está tendo a possibilidade de viver isso. E isso é um dos fatores
que os lutos na pandemia, eles estão sendo lutos mais complicados do que os lutos que a gente vivia normalmente. Também pela ausência de rituais. Na maioria das vezes, os velórios, as celebrações, né, anteriores, enfim, fúnebre mesmo ali, do momento do velório, eles são muito restritos, muito pequenos, muitas vezes com caixão fechado, sem abraço, sem toque, ou quando faz numa sensação de insegurança. Então, o ritual, que é o ritual que ajuda a gente a começar a digerir e lidar com o fato que aquela pessoa faleceu, na pandemia a gente não pode vivê-lo e nem antecipar desde que o doente vai ser internado. Então é comum a gente escutar, a pessoa fica com a imagem daquela pessoa que saiu de casa, depois já não tem mais nem a imagem da pessoa no hospital. Fica imagens, fantasias, como será que foi? Será que ela sofreu? Será que sentiu falta de ar? Como será que ficou? Né? Por isso que a importância, quando é possível, desse tratamento aí, em que o familiar consegue ter algum tipo de contato com o doente, mesmo que seja por carta ou por vídeo, ou mandar alguma coisa, um texto, enfim, cartinhas e enfim, músicas, para que ajude a ir lidando com aquela possibilidade da doença, né? Naquele momento do adoecer. Então, esse é um dos fatores que tem causado muito luto complicado, né, na pandemia. Aí. Então, os rituais, né, é algo que ele acontece na vida até mesmo dos animais, né? É uma coisa bem interessante a gente perceber. Até os animais, quando alguém morre, ele vai lá, os animais, quando um animal morreu, ele fica ali em volta, como se fosse cuidando daquele corpo, né? E agora com a pandemia a gente não tem possibilidade de cuidar tanto desse momento assim e de receber o apoio, né? É um momento de partilhar histórias, as pessoas contam umas para as outras, né? Ele fazia isso, fazia aquilo, alguém fala alguma palavra a respeito da pessoa falecida, enfim. E aí nesse sentido, né, todo mundo que está aí escutando, eu acho importante a gente usar a nossa criatividade, principalmente de repente as pessoas que não estão tão próximas assim, porque de repente quem está muito, muito abalado no momento não vai conseguir trabalhar com isso dessa maneira no momento, mas pensar em rituais alternativos que podem acontecer. Então, na impossibilidade de ter, de repente, um velório que dure lá, ou que dure um velório muito restrito, que as pessoas não podem ir, combinar momentos online, ou na missa de sétimo dia, ou mesmo que seja depois de alguns dias, um mês, e isso é uma coisa interessante, que às vezes, assim, os primeiros dias, quem ficou costuma ainda receber sinais, né, de apoio, de atenção. Vai passando os dias e isso vai diminuindo. E é como se a pessoa já tivesse deixado de sofrer. Então, assim, a importância desses momentos serem criados, né, de forma, de repente, online, devido à pandemia, ou de forma presencial, com os cuidados que esse momento requer, em que você pode partilhar histórias, pode cada um levar um símbolo, né, uma vela para rezar pela pessoa, fotos, né? E aí às vezes as pessoas dizem assim, bom, mas aí a gente vai ficar lá só fazendo a dor aumentar e chorar mais ainda. Na verdade, a gente vai dar vazão para uma emoção que está ali, a emoção já está lá. Você só não vai estar querendo olhar para ela, né? Se você está perdendo alguém que é querido e que tem uma história, ela já está ali de qualquer forma, a emoção, né? O que vai mudar é como você vai olhar para ela, o lugar que você vai dar para ela. E quando a gente pode olhar para isso de uma forma coletiva, com apoio um dos outros, é uma forma de ajudar a gente elaborando isso, né? Tanto é que nos atendimentos, né, no cuidado psicológico de alguém que está precisando, a gente faz muito isso, deixar a pessoa contar a história que ela precisa contar. E às vezes ela vai precisar não dizer logo um adeus de cara, ela vai ter que dizer primeiro oi de novo para essa pessoa, reconstruir internamente a história que teve com aquela pessoa.
A gente aqui ainda está tendo a possibilidade de fazer, né, as missas de 7º dia, de fazer, né, o santinho, as homenagens e tudo mais. E tudo isso são formas de ajudar a ir elaborando, né? A gente sabe que tem lugares que está um pouco mais restrito e que isso não é possível. Tá? Agora eu vou dividir em dois tópicos que eu acho que é bem importante. O que eu posso fazer por mim no processo do luto para me ajudar e o que eu posso fazer pelo outro para ajudar aquele que está do meu lado sofrendo. E para fechar, eu vou falar aquelas frases assim que as pessoas geralmente falam, eu não sei o que falar quando alguém, né, fala o que eu falo? Fico sem ação, fico sem falar. Então eu vou dar algumas dicas aí nesse sentido. Então o que eu posso fazer por mim no processo do luto? Então, primeiro, não reprimir as suas emoções. As suas emoções, elas estão ali independente de você querer que elas estejam ou não. Você se fingir que tá tudo bem, que eu tô forte, eu tô lidando bem com isso, não vai adiantar nesse processo de elaborar e de viver o luto. Então, quando a gente finge que não vê, não significa que ela não existe, ela continua ali existindo, é você que não está vendo ela. É importante, uma forma da gente poder correlacionar isso com a nossa fé, é que Jesus, para curar alguém, ele curava pelo toque, ele chegava perto, ele olhava para a pessoa e perguntava o que aquela pessoa queria. Então a gente precisa saber o que acontece para a gente, até para a gente saber o que a gente vai pedir também nas nossas orações para Jesus. Então reconhecer o que a gente está sentindo, como que a gente está sofrendo aquilo. Ter compaixão da sua dor. Às vezes a gente quer que o outro tenha compaixão da nossa dor, mas a gente mesmo não tem compaixão da nossa dor. De repente eu estou num momento, num dia que eu não estou legal, eu estou num dia que eu estou com vontade de chorar, eu estou triste, eu estou lembrando mais, emoções estão mais difíceis para mim, e eu atropelo a mim mesmo, e saio fazendo tudo como se aquilo não existisse. Então ter compaixão envolve aquele amor, caridade mesmo para comigo mesmo, estar ali acompanhando, né, tendo piedade pelo meu próprio sofrimento. E ter piedade não é ter pena, é acompanhar o sofrimento e poder perguntar para o sofrimento, o que você quer que eu faça por você hoje? Né? Como se fosse uma partezinha minha aqui que está chorando. Como eu posso te ajudar? Talvez eu queira um chazinho, talvez eu queira um colo, talvez eu queira eu quero colocar isso nas mãos de Jesus. Então, a gente sabe que imitando aí, né, os exemplos que Jesus nos deu, ele também teve seu momento de angústia, mas ele entregava isso para Deus, né? Ele reconhecia e entregava nas mãos de Deus. Então, talvez seja algo que a gente possa imitar, né? Outra coisa é buscar apoio, buscar rede de apoio. Vai ter momentos que você vai querer, então, ficar mais isoladinho, mas se permite tentar, experimentar. Eu não estou muito afim, eu quero ficar aqui na minha conchinha, no meu mundinho, mas tenta. Só fala assim, vai que eu gosto, vai que seja bom um pouquinho. Então tenta uma ligação para alguém, tenta e redes de apoio que sejam realmente apoio, porque às vezes a gente vai querer apoio de alguém que a gente queria que fosse apoio, mas não é. Eu queria fulano que me consolasse, mas fulano não é bom de fazer isso. Não porque ele não queira, às vezes ele está tão inundado da própria dor que ele não consegue fazer isso por você. E aí você se machuca mais ainda. Então, talvez sejam pessoas que você já ajudou, pessoas que você já acompanhou em algum momento da vida e que pode ser ouvido para você, né? Hoje, acho que o sermão foi bem propício, porque ele, né, nos fala que Jesus é esse que tem compaixão das nossas dores, né? Felizes aqueles que têm as suas angústias, que sofrem, porque Jesus vai ter compaixão. E então, quando a gente tem essa compaixão por nós mesmos, a gente pode continuar caminhando, né? Entender
que a gente vai ter um movimento que ter esperança no sentido assim, que a dor ela não vai ser eterna, no sentido dessa dor, como eu li lá no início naquele texto. Aos poucos é uma dor que você consegue ir convivendo com ela. Então ter esperança que essa dor vai sendo transformada e que eu vou passar de um momento em que eu sou a dor para um momento em que eu carrego a dor, que eu tenho ela ali comigo, né? Uma coisa que é super importante é que quem vive o luto tem medo, muitas vezes, quando começa a melhorar um pouquinho, melhorar assim, os sentimentos que estão mais difíceis, eles começam a aliviar e vêm alguns, eu dei uma risada, eu brinquei com fulano, eu quis ir tomar um lanche, eu fiz uma coisa, a pessoa começa a se culpar, como se ela não pudesse fazer aquilo, como se, a gente chama isso de um pacto com a dor, e que se eu parar de sofrer, significa que eu não amo mais, né? E a gente sabe que na verdade isso não existe. O vínculo conta de uma história que existiu, e independente se você vai mudar de casa, se você vai mudar de apartamento, se você vai mudar de cidade, aquela história vai carregar com você. Então conta de uma história que existiu e ela vai continuar existindo, né? Então se permitir essas transformações, sabendo que isso vai ser ressignificado, mas não vai ser esquecido, né? E o que eu posso fazer para o outro? E aqui eu acho que é uma coisa super importante, né? Nós precisamos dar tempo e espaço para a dor do outro. A gente é uma sociedade do tempo rápido, em que alguém vai falar com a gente, não, mas espera aí, eu tô com pressa, vai ser rápido? Vai demorar muito? E o luto envolve tempo e espaço, cuidado. Para eu me conectar, a primeira coisa que uma pessoa que está sofrendo precisa, ela precisa se sentir conectada. Ela sente que eu olho para ela. Ela sente que eu sinto a dor que ela sente, que eu entendo o que ela está sentindo. Então, quando eu me permito, e aí, vamos lembrar que nós somos seres mamíferos e que a gente faz contato com o olho, com tom de voz, com tato. Então, às vezes, nem é o que eu digo, mas é como eu me apresento para essa pessoa. Tô aqui, tô por você, tô aqui contigo, vem só passar um tempinho aqui, eu liguei só para falar oi. Então o que a gente pode fazer pelo outro é reconhecer a dor. Essa é uma das tarefas que eu acredito que sejam mais cruciais. E para mim, nós enquanto cristãos, católicos, envolve esse amor de caridade, amor de compaixão pelo aquele ser humano que está ali na nossa frente, sofrendo e precisando ver Cristo vivo em alguém, né? E nós podemos ser esse Cristo vivo para alguém. E então, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas se eu fizer isso, ele vai ficar mal acostumado, vai ficar chorando o dia inteiro, ele não sai desse lugar. Então, primeiro a gente conecta, para depois a gente direcionar. Se eu acolho a pessoa, depois disso, eu consigo muito mais ajudá-la a sair daquele lugar, se eu percebo que ela está muito direcionada só para a perda. Então, eu consigo sugerir, vamos dar uma volta, né? Eu não falei fazer por si, né? Exercício físico é uma ótima coisa que a gente pode fazer pela gente e pelo outro, né? Um antidepressivo natural aí, que é liberado quando a gente faz exercício físico. Então, é algo que está aí, nas nossas mãos. Enviar um mimosinho, é uma florzinha que eu arranquei ali do meu jardim e que eu levo para falar, eu lembrei de você e você é importante para mim, tá? Então vamos lembrar que a base é o amor, mas é o amor caridade, é o amor que eu faço por compaixão com o outro. E para a gente finalizar, eu quero falar para vocês algumas coisas que eu não deveria falar quando alguém perde, né? Não liga, fica assim não, você vai ficar uma pessoa melhor, né? A gente sabe que as crises, as dores trazem oportunidade de transformação e de crescimento, e a gente vê realmente pessoas que se transformam na dor, muda todo um projeto de vida. Tem muitas mães que perdem filhos que, para ressignificar a dor, se envolvem em projetos que mudam completamente a vida. E elas sentem que nascem para a vida depois que perdem os filhos, por mais que a dor seja uma dor muito grande de se carregar.
Mas eu não posso dizer isso para uma pessoa que acabou de perder alguém. Eu digo, sua vida vai ficar melhor, vai ficar tudo bem, o tempo cura tudo. Não fica assim não, Deus está com você. Não aqui dizendo que a gente não possa dizer que Deus está com aquela pessoa, mas olha, não fique assim não. Ela tem direito de estar assim, a gente precisa reconhecer e dar lugar para aquilo que ela sente, né? Seja forte. Então, a gente aprendeu que ser forte é não mostrar nossa vulnerabilidade. Agora, pensa, quando a gente conecta com as pessoas, quando as pessoas nos mostram a vulnerabilidade delas, é quando aí sim elas mostram a verdadeira força dela, né? Que é esse ser autêntico, esse ser integral, esse ser que é genuinamente humano. E o que a gente pode dizer? Sinto muito pelo que você está passando, eu estou aqui com você, não tenho palavras para dizer para você nesse momento, mas eu quero que você saiba só que eu estou aqui. Eu vejo a tua dor, embora eu não tenha noção de quanto que dói aí dentro, mesmo que eu tenha passado. Às vezes a gente vai ajudar e consolar o outro, aí a gente começa a contar a nossa história. Tudo bem, em algum momento isso pode ser importante para o outro, os grupos de pessoas enlutadas e etc. Mas naquele primeiro momento, quando a pessoa está vivendo esse momento de orientação para a perda, ela precisa de acolhimento, ela precisa ser vista na dor e ser acolhida na dor, para depois ela começar esse momento. Então, assim, dar tempo para a pessoa ir organizando e sendo suporte, acolhimento, para que o processo ele vai fluir, ele vai acontecer. E se por acaso não fluir, não acontecer e não for elaborado, é porque a pessoa, de repente, realmente precisa de ajuda especializada, às vezes ela tem histórico de transtornos mentais anteriores e ela vai precisar de uma ajuda mais enfatizada aí com pessoas que possam ajudá-la, né? Então seria basicamente isso, né? Uma coisa que eu esqueci, que eu acho que pode ser bem útil também, a gente enquanto igreja tem muitos grupos, né? Grupos de oração, então às vezes não tem grupo específico de enlutado, mas a gente tem grupos que você pode ir lá e sentir o acolhimento e a força daquele grupo, seja online ou seja presencial, os aplicativos, enfim, hoje tem muita coisa nesse sentido. Mas eu acho que era basicamente isso. Maravilha, Letícia. Nós temos aqui algumas perguntinhas. Uma você respondeu no decorrer, né? Que ela perguntou ali no início, mas na sequência você já respondeu, ela colocou lá. Respondeu, Maria Inês tinha colocado. E o Júlio César de Guiratinga nos coloca assim: é correto afirmar que a primeira consequência do luto é a perda ou o enfraquecimento da fé? Então, foi importante essa fala dele, porque uma das coisas que às vezes a gente escuta é que o luto é falta de Deus, né? Que você viver ali preso ao luto, não elaborar o luto, é a falta de Deus, né? Eu acho que essa pergunta vem bem nesse sentido. Então, assim, eu acho que a gente não pode generalizar nada, né? Então, assim, tem pessoas que se aproximam mais, né? E aumentam a fé nesse momento de luto. Tem pessoas que já estavam no momento de afastamento de Deus e da fé, e aí isso fica ainda um buraco maior em alguns momentos, né? Às vezes a pessoa, ela briga com Deus, né? Ela questiona Deus, por que Deus permitiu isso, então isso tende aí a criar esse buraco. O importante né, no caso da fé, e quando alguém está vivendo isso, é buscar então a direção espiritual, conversar com a pessoa que te acompanha, o padre, e pedir oração, né, para que as pessoas possam rezar por você quando você não está conseguindo rezar por você mesmo, né? Certo. Mais uma colocação. Você colocou várias situações onde a gente deve acolher, deve estar em sintonia, né? Mostrar que você está ali caso a pessoa precisar, sem ser invasivo, né? Mas que sinais assim que nós poderíamos observar que nos darão, né, como subsídio assim para percepção de que é hora de buscar uma ajuda profissional para essa pessoa? Então vamos pensar assim, que essa pessoa ela não tem oscilação, ela está só vivendo orientado para a perda. Então assim, ela está num quadro em que ela
ela chora o tempo inteiro, ela está triste o tempo inteiro, você acolhe, você está junto, mas você vê que isso não tem uma progressão, não tem dias que vai alternando. É normal que nos primeiros dias, primeiros meses sejam mais difíceis, mas de repente você não consegue ver isso acontecendo. Você não consegue ver, por exemplo, uma coisa que é bem importante, a pessoa está com uma alteração de sono, e se ela começa a não dormir, essa pessoa precisa buscar ajuda de uma forma bem imediata, porque não dormir é um sinal preventivo de saúde mental. Ela vai ficar pior se ela continuar não dormindo. Ela precisa, de repente, ser orientada, medicada, alguma coisa nesse sentido. Então, alteração no apetite, uso abusivo de álcool, droga, então é um indício bem importante. De pensamentos suicidas, eu não falei, é algo comum acontecer. E às vezes ela não fala, porque a gente não deixa a pessoa falar. Ela fala, eu estou com um pensamento ruim. Aí a gente que está do lado fala assim, não pensa nisso não, boba, olha para outras coisas. A gente precisa deixar, porque às vezes ela está me dando um sinal que alguma coisa está ali e eu ignoro. Né? Então, que tipo de pensamento passa pela sua cabeça? A gente sabe que são só pensamentos, eles não são verdades absolutas, são só coisas que a tua cabeça pensa. Me conta o que é isso que fica passando aí. Né? Seja curioso de uma forma amorosa, de uma forma com compaixão com a pessoa, que ela vai abrindo um pouquinho do mundinho dela. Que ótimo, muito bom. Letícia, você colocou no início que o luto ele não é somente na perda, né, de um ente querido. Ele pode acontecer em situações de uma separação, de um ninho vazio, o filho foi estudar fora e você não aceita isso. Ou às vezes, né, é comum hoje, às vezes o adolescente ir morar sozinho, né? Sim. Isso são processos também de luto. Sim. E dentro dessas realidades pode acontecer todas essas oscilações Sim. que você colocou aí, né? Sim. E a gente pode estar ajudando esses amigos, esses irmãos, Sim. né? Observando e sendo caridosos, né? E tendo esse amor, caridade aí, né? Então, assim, são tantas formas de luto que a gente vive e que a gente tem... o luto pelas questões profissionais, de emprego, de trabalho, agora na pandemia, essas fases aí da vida, realmente. E se a gente olhar para isso como um luto, e eu acredito que uma maior questão é a gente aceitar, né? E aí eu acho que uma coisa bem importante quando a gente fala de luto e a questão de fé, então assim, de repente eu não tenho muita fé porque eu estou sofrendo muito pela perda. Eu acho que agora, né, aqui na nossa cidade, a gente está aí com o projeto São José, lá na Igreja São Domingos Sávio, vinculado, né, à igreja, um projeto que tem envolvido gente de toda a diocese, de vários lugares, em que reconhece que a saúde mental também acontece, né, transtornos mentais, problemas de depressão, de um luto que complicou, né, ou de outras questões, também com gente de Deus, gente que está ali vivendo na igreja, e que faz parte, né, na nossa dimensão humana, e que a gente pode ser ajudado nesse sentido, a gente pode buscar ajuda. Eu falo, o maior preconceituoso em relação à saúde mental, muitas vezes somos nós mesmos, são os próprios doentes que estão adoecidos psiquicamente, que chegam lá e têm vergonha e têm receio de buscar ajuda porque sente que estão, né, com falta de fé, porque eu não tenho fé suficiente, eu não sou forte o suficiente. Então a gente precisa reconhecer a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade, que a gente precisa de ajuda, e precisar de ajuda e reconhecer isso, eu acho que isso é verdadeiramente ser forte, né? Acho que é isso. Assim. Maravilha! Me deixa que eu fico aqui até amanhã, né? Comece no par. Nós ouvindo, né? Que bom, Letícia, muito obrigada por nos passar essa visão, né? Nos ajudar a ter uma compreensão melhor do luto, que às vezes a gente sente tanta dificuldade, né, de aproximar, de ajudar o outro, e isso está tão latente, tão presente no nosso dia a dia hoje, que às vezes a gente se silencia por não saber como lidar. Sim. Porque é algo novo. Antes demorava um tempo, né, para você reviver ali ou presenciar um luto. Hoje não, está muito constante, muito presente. E eu acho que assim, pegando só esse gancho, né, a coisa como tem acontecido de uma forma que está encavalando um luto no outro, a
A gente precisa realmente estar atento, eu comigo mesmo, que estou lá vivendo um luto, que depois de um mês vivi outro, que de repente meu corpo vai se adaptando àquilo, fazendo de conta que está tudo bem, e daqui a pouco vem sintomas que eu não sei de onde. Então, assim, a gente se cuidar e se permitir ser cuidado. Isso. E para que a gente consiga se ajudar, a gente tem que conhecer, né? Isso. Isso, para mim, enquanto ser humano, enquanto cristã, né? Isso me ajudou muito, né? Para que a gente possa ser instrumento para ajudar o outro, né? Exatamente. Então, em nome da coordenação da Santa Cruz, em nome da coordenação do GED, nosso muito obrigada, nossa gratidão pelo seu sim. Esteja sempre à vontade para vir nos trazer mais informações, mais formações, né? Que eu tenho certeza que tem um leque aí de opções, né? E nós estaremos sempre aqui. Obrigada. Por hora, no formato de live, né? Mas com a graça de Deus, em breve voltaremos às nossas escolas presenciais. E eu quero agora parabenizar os aniversariantes, né, da semana. A Lívia, da Nossa Senhora Aparecida, que fará no dia 9 de junho. O Nairo Lima, da Santa Terezinha, dia 13/6. Mauro Vila, Santa Cruz, dia 12. E o Milton, esposo da Letícia, no dia 13, né? Então, a vocês, nossos parabéns, né? Que Deus os abençoe e derrame muitas chuvas de abundância na vida de vocês. Assim e nesse final de semana, nós estivemos, né? Reunidos lá no Lar dos Idosos, no sábado, realizando o sorteio do show de prêmios. E nós queremos, primeiramente, agradecer a você que divulgou, a você que vendeu cartela, a você que ofereceu cartelas, que comprou cartela, que esteve nos motivando, né, ajudando de alguma forma, aos patrocinadores, né, que sem eles nós não teríamos dado início a esse evento. E a parceria que houve, né, em conjunto com o Lar dos Idosos, com os rotarianos, né, que ajudaram na venda das cartelas do Rotary, do Lar dos Idosos, né, Rotary Leste, aos canais de comunicação que abriram suas portas para nos ajudar na divulgação, né, que foi praticamente doação, né, o SBT, a Rádio Antena, a 104, a 105 FM e todos os meios de comunicação, o Jornal A Tribuna, né? Então, todos esses parceiros que de uma forma ou de outra estiveram nos ajudando. Nosso muito obrigada, nossa gratidão. Essa ação veio fortalecer o nosso tripé, a nossa oração, a formação e a ação, né? Praticando, colocando em prática mesmo as obras, para que nós tenhamos uma fé fortalecida. E agora vamos lá, para que vocês tenham conhecimento, né, de todos os ganhadores. O quarto prêmio, que era o valor de R$2.000, quem ganhou esse foi o que deveria ter sido só um, mas foram 3. Foi a dona Naildes Ribeiro de Souza. Ela é do residencial Santa Clara, aqui de Rondonópolis. Eu não consigo ler. A Emília, que vendeu a cartela para ela. Cartela de número 14.004, foi uma das ganhadoras. A Glícia Ferreira de Souza, aqui também de Rondonópolis, não falou o bairro. Quem vendeu foi o João Fernandes. Cartela 14.684. A Isadora Beatrice Mangialardo, pelo que eu entendi, trabalha no Cicobi. Cartela 14.144. Essas 3 pessoas foram as ganhadoras do prêmio de R$2.000, que será dividido entre elas, vai dar um valor aproximado de R$665. O terceiro prêmio, no valor de R$5.000, o felizardo foi o senhor Léo Lodge, da Pneus Lodge, com a cartela de número 11.940. Ele foi o ganhador desse valor, né? Nós entramos em contato, acho que ele estava na área rural, alguma coisa assim, estava difícil o entendimento, mas hoje ele já teve ciência 100%, né? Que ele é um dos ganhadores. O segundo prêmio, o valor de R$10.000, também ganhou sozinho. Jairo Leite Fagundes. Ele não falou o bairro aqui. E essa venda aconteceu lá nos plantões de venda do Big Master. Pessoal da Aparecida que vendeu. A cartela de 10.795, o número da cartela dele.
E o grande ganhador do primeiro prêmio, ele disse que comprou essa cartela tem uns 2 meses. Comprou lá no Lar dos Idosos. Ele se chama José Cabral de Melo Machado, morador de Cuiabá, bairro Cidade Alta. A cartela de número 14.321. Ele é estudante de medicina e hoje mora em Ponta Porã. E ele está vendo como fazer para chegar até aqui para receber esse prêmio. Nós, né, veremos quais são os meios possíveis, porque eles também estão com dificuldade de sair de lá para vir para cá. Mas, né, sempre há um mecanismo, uma forma de se resolver. Então, a vocês, né, ganhadores do show de prêmio solidário em prol ao Lar dos Idosos, parabéns. Que Deus os abençoe, né? A nossa gratidão por ter comprado, acreditado e participado desse show de prêmios. E na sexta-feira, nós faremos a entrega desses prêmios, né? Estamos definindo ainda o local, teremos a reunião amanhã para a finalização dos acertos e definição de como será essa entrega. Provavelmente, ou na Diocese, ou no Lar dos Idosos, ou quem sabe ao vivo, né? No meio de comunicação. Fiquemos no aguardo e em breve faremos contato. E mais um lembrete, né? Está se aproximando a nossa Assembleia Diocesana. Você é coordenador de paróquia, você é membro atuante do MCC, já vai preparando aí, né? Que no dia 26 de junho será a nossa Assembleia Diocesana. Então, hoje, os nossos recados seriam esses, Mário. Próxima escola, segunda-feira que vem, dia 14/6, estaremos aqui com o Padre João Henrique, é isso? Então, você, né, já vai se preparando, marca na sua agenda. E lembrando que dia 11/6 é a missa do nosso patrono, né? Sagrado Coração de Jesus. Então, você aí que puder estar participando, ou de forma presencial, ou de forma virtual, né? Venha conosco celebrar essa data muito importante para a nossa diocese. Aldeia. Tô sem microfone. Pega lá. Neste momento, então, nós vamos encerrando, né, este momento. Agradecer novamente a Letícia pelo seu sim, né, que Deus possa estar sempre presente em sua vida para que você possa estar junto conosco sempre, tá? Então, neste momento, então, vamos agradecer a Deus, né, pelo dia de hoje, pedindo a Ele que nos conceda a sua companhia até as nossas casas, que nós possamos ter uma noite repleta de sonhos bons, né, de paz, de harmonia, né, para que amanhã nós possamos estar de pé, né, na sua presença para mais um dia de vida, né? Então, neste momento, vamos agradecer a Ele. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que vos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E nós estivemos e estaremos sempre unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. De colores, viva a vida!